Olá! Sem sombra de dúvidas, você já deve ter ouvido falar sobre cidadania e direito. Com certeza, mas de uma forma clara, objetiva, como é apresentado pelo professor J.B. Oliveira, um dos grandes mestres do assunto, acredito que não. Então veja a sua importância. Olá, eu sou J.B. Oliveira. Sou professor, sou jornalista, tive a honra de presidir a Associação Paulista de Imprensa de 2006 a 2009. Sou também advogado, conselheiro da OAB São Paulo, presidente da Comissão de Assuntos Corporativos. E sou escritor, tenho algumas obras aí pelas livrarias. Hoje eu vou falar sobre um tema que nos interessa a todos: cidadania e direito. Estão intimamente associados, intimamente interligados. O que é cidadania? Precisaríamos talvez remontar às suas origens. Lembrar que no direito romano, a situação, o status de cidadão era conferido pelo somatório de 3 outros status: o chamado status familiae, status civitatis e status libertatis. Status familiae era o fato de a pessoa pertencer a uma família. E a família romana não eram apenas os consanguíneos, mas também aqueles que estavam reunidos em uma mesma casa sob o mando de um pater familias. Eram até os agregados, os servos, constituíam essa família. Então, o primeiro fator para a situação de cidadão, de obter a cidadania, era o status familiae, pertencer a uma família. O segundo era o status civitatis, isto é, ter nascido, num primeiro momento, na cidade de Roma. Só este era cidadão romano e tinha uma posição privilegiada em relação aos outros. Era julgado pela chamada lex romana. Os outros eram submetidos à lex gentium, lei das gentes, lei das pessoas, e não lei dos cidadãos romanos. É tão importante essa distinção que, quando lemos Atos dos Apóstolos, deparamos no instante em que Paulo é preso e está sendo até mesmo agredido, quando ele diz: é lícito agredir um cidadão romano sem ter sido julgado. Imediatamente o soldado para e vai falar ao centurião e diz: cuidado, porque este homem é cidadão romano. E o centurião vai falar com ele e pergunta: és romano? E ele diz: sim, sou romano. E diz o centurião: eu também sou, mas eu adquiri esse direito por uma larga soma. E Paulo diz: pois eu sou por nascimento. E a partir dali, o tratamento para com ele é outro, porque ele tinha o status civitatis. Com o crescimento do Império Romano, com Roma se expandindo por todo o mundo, esta condição de cidadão romano passou também a outras províncias. E o terceiro fator que levava à condição de cidadania era o status libertatis, era ser livre. Não podia alguém ser cidadão se fosse escravo. E a condição de escravo era criada em 2 situações. Ou através de derrota, quando um povo batalhava contra o outro e o perdedor ficava na condição de escravo, ou por dívidas. A pessoa que não pudesse quitar sua dívida perdia a sua liberdade, passava a condição de escravo. E na condição de escravo, sem ter a liberdade, não poderia, de maneira alguma, presumir a condição de cidadão. Eis aí a origem da cidadania. Em nossos dias, o que é a cidadania? Eu traduzo a cidadania como sendo o cumprimento dos nossos deveres e o exercício dos nossos direitos. Desta maneira, cumprimento dos deveres e o exercício, o usufruto dos nossos direitos.
Não pode pleitear seus direitos aquele que não cumpre os seus deveres. Em primeiro lugar, o cumprimento do dever, da obrigação, e depois, então, o exercício dos seus direitos. Se todos cumprissem os seus deveres, toda a sociedade teria o exercício amplo, pleno dos direitos. E aí entra o direito em si, entra a ciência do direito, para procurar fazer com que a justiça seja aplicada, de tal maneira que aquele que tem que cumprir o seu dever o faça, e aquele que tem direito a usufruir de uma benesse ilícita tenha esta capacidade. Cidadania e direito resume-se nesta dualidade, que vou repetir: cumprir os deveres para gozar os direitos.